Estamos expondo a Bíblia e este é o módulo de número 29, a incredulidade de Israel. Israel saiu do Egito depois de 10 pragas, sendo liberto da escravidão. Israel viu o Mar Vermelho se abrir diante dos seus olhos e os seus inimigos serem destruídos nas águas. Israel viu uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite o guiando pelo deserto. Israel foi suprido por pão em formato de maná e por codornizes, sendo elas por alimento. Israel tremeu de medo diante do monte por causa da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Israel recebeu os 10 mandamentos e também as ordens para construir o modelo do tabernáculo conforme o modelo que lhe foi dado. E como que Israel se comportou diante de todas essas grandiosas manifestações do Deus Todo-Poderoso? Israel teve fé naquilo que Deus estava lhe concedendo, porque o Senhor havia dito: não terá outros deuses diante de si. Com a demora de Moisés em retornar do monte, de retornar da presença de Deus, Israel se entregou à idolatria e práticas licenciosas e imorais. Nós lemos isto em Êxodo, capítulo 32, o versículo 4. Este Arão, o irmão de Moisés, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com boril e fez dele um bezerro de ouro. E então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Divertir-se aqui significa a diversão nos termos deste mundo, envolvendo-se em práticas imorais ou licenciosas. E não foi só este o desvio de Israel. Depois de instituído o culto sacerdotal, os filhos do sumo sacerdote, que era Arão, que tinha sido perdoado por Deus por causa do seu desatino em construir o bezerro de ouro, prestaram cultos fora das normas divinas e sobre eles caiu fogo do céu. Lemos em Levítico capítulo 10, o verso 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Depois de 11 meses, Israel partiu visando alcançar a terra prometida. Antes de entrar na terra, o Senhor orientou Moisés a enviar homens com o propósito de avaliar a terra. Em Números, capítulo 13, verso 1, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Enviou-os Moisés do deserto de Parã. Todos aqueles homens eram os cabeças dos filhos de Israel, eram os seus representantes. O que os seus representantes viessem a tomar por decisão afetaria todo o povo, como a decisão de Adão afetou toda a humanidade. Esses homens vão em Canaã com o propósito de conferir se a terra manava leite e mel. E eis o relato deles acerca daquela terra. Números capítulo 13, o verso 23, daí em diante. Depois vieram até o vale de Escol, cortara um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos, e relataram a Moisés e dissera: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este
é o fruto delas, imagina um cacho de uva que precisa de 2 homens para carregá-la. Os espias testemunharam que a terra era tal como Deus prometera, mana, leite e mel. Os espias, eles tinham sido escravos no Egito, mas apesar de teres agora estar na condição de libertos, o jeito de pensar do Egito ainda permanecia na mente deles. Eles se viam ainda como escravos, por isso, ao invés de crer em Deus, colocar os olhos nas dificuldades, nos obstáculos. Nós lemos isso em Números capítulo 13, o versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, e quando eles mencionam os filhos de Anak, eles estão falando de homens altos, fortes, poderosos, homens com altura e estatura superior a 3 metros. Os amalequitas habitavam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitavam na montanha, os cananeus habitavam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Lembra que quando Deus fala sobre Abraão, de que eles iriam para a terra estrangeira e depois voltariam após na 4ª geração, e que eles encontrariam estes povos, os inimigos, porque eles precisavam ocupar aquelas terras. E eles continuam dizendo, a terra, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Mesmo com todo o poder que eles viram Deus manifestando no Egito para os libertar da escravidão, e todo o poder que Deus demonstrou ao longo da jornada naquele período no deserto, ainda assim o povo foi incrédulo. Eles cultivaram diante de si uma falsa expectativa, que a terra que manava leite e mel era uma terra cheia de bênçãos e que não haveria nenhum tipo de obstáculos, nenhum tipo de luta para conquistar aquela terra. Os espias deixaram o medo ditar as decisões deles. 2 espias que estavam entre aqueles 10, entre os 12, 2 espias se levantaram contra aquele estado de incredulidade, Calebe e Josué. Em Números, capítulo 13, o verso 30, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas o povo, diante de todos aqueles relatos, optou pela incredulidade. Em Números 14, 3, eles disseram, por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Assim como na Torre de Babel, a ordem era de espalhar na terra e o povo se rebelou para ficar junto. Do mesmo modo, aquela geração de Israel se recusou conquistar a terra, optando por voltar ao Egito. Deus sentenciou aquela geração a perecer no deserto por causa de sua incredulidade. Números 14, 20 em diante. Tornou-lhe o Senhor, segundo a sua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim,
nenhum daqueles que me desprezara haverá. Assim, só Calebe e Josué tiveram o privilégio de entrar na terra prometida, porque creram no Senhor. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, compartilhe para que outro também conheça a história da incredulidade de Israel, apesar de todos os milagres que eles foram testemunhas. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo, grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.